Olá, bom dia! Essa é a quinta das experiências com Deus. Sou Thaís Ratzenberger e mais uma vez estou aqui para compartilhar algo da palavra de Deus para você que está nos ouvindo nesta manhã. Compartilhe essa mensagem com outra mulher, com aquelas pessoas que ouvem o devocional, com homens também, porque com certeza a palavra de Deus é para todos e ela vai tocar de uma forma sobrenatural a sua vida. E nós estamos entrando num ano novo e você já deve ter se perguntado, Senhor, o que eu tenho em mim que eu ainda preciso mudar? E algo muito interessante que lá em Mateus, Jesus traz para nós, por meio do Sermão do Monte, muitos ensinos. E um deles era sobre amar os inimigos. Sábado passado eu falei a respeito da ajuda que o leproso teve de amigos para que pudesse ser curado, de ser levado até o telhado para que descesse ele no meio da multidão, dentro da casa, para que Jesus pudesse ver. E muitas vezes acontece isso, né? Nós nos deparamos com situações onde nós precisamos de pessoas. Tenho visto, né, como terapeuta, muitas pessoas dependendo do outro para que sejam felizes. E há uma frase muito simples e é muito usado na terapia que diz que o outro nós não podemos mudar, nós somos capazes de mudar apenas a nós mesmos. Mas quando nós não estamos com os olhos abertos em saber o que eu preciso mudar, nós não conseguimos mudar a nós e nós continuamos nos irando com os outros e isso dificulta o nosso relacionamento, porque nós convivemos com pessoas e é inevitável que nesta caminhada com pessoas nós não venhamos a nos irritar com elas, porque somos diferentes e Deus nos fez assim. Então vai comigo lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filho do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons, mas sobre os maus também, e dá chuva tanto para um quanto para o outro. Se vocês amam somente os que o amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como o Pai de vocês que está no céu. Vocês observaram que no 46 e no 47 diz assim: se vocês amam somente os que amam, o que esperam que Deus lhe dê de recompensa? E se vocês falam somente com seus amigos, o que está fazendo demais? Isso nos mostra que muitas vezes ficamos engessados no nosso mundinho, que antigamente usavam a expressão de panelinha, e nós nos deixamos de nos abrir para novas pessoas e conviver com outros, às vezes por um espírito crítico, às vezes por uma diferença de opinião, divergência de pensamentos, mas Jesus aqui nos diz, nós não vamos ter proveito nenhum, ou nem vamos ser recompensados por amar os nossos amigos, porque isto os pagãos, ou seja, as pessoas más também fazem, os que estão no mundo também fazem. Agora você, que tem buscado a Deus, que tem congregado na sua igreja, você está se colocando à disposição de aprender com a diferença do seu irmão, daquele que está ao seu lado, mas que não pensa como você? É muito importante que nós, nesse início de ano, possamos estar refletindo sobre as diferenças do outro. E possamos estar com esse espírito de amor, de amar uns aos outros, amar ao próximo como a nós mesmos. Agora, há algo muito importante nesta frase, porque nós não podemos amar ninguém se nós não nos amamos. Se somos intransigentes com nós mesmos, vamos ser com os outros. Se somos autodepreciadores de nós mesmos, vamos ser com os outros. Se somos sabotadores de nós mesmos, vamos ser com os outros. É tempo de olhar para dentro de você
e ver o que tem feito com que você se isole tanto de pessoas por medo da diferença e faz com que você não aceite a diferença por meio do outro. Precisamos sim estar escutando a voz do Espírito Santo para vermos o que nós precisamos em mudar em nós mesmos. Não somos perfeitos, nenhum de nós. Perfeito houve um apenas, Jesus, e mesmo assim foi criticado e sabemos como terminou. Mas havia um propósito em tudo isso, assim como há um propósito com as diferenças. Então eu profetizo nesse 2024 para você que vive uma situação difícil com a sua nora, com o seu genro, com seus pais, com seu patrão. Tente olhar um pouco mais para você e menos para ele ou para ela. Observe o que você pode melhorar para você mesmo, que isso vá refletir nesta outra pessoa. E tente enxergar de uma forma crítica para você mesmo, não só com os outros, para que Deus possa revelar e mostrar em você o que ainda você precisa fazer de bom, para que você possa viver em paz com as outras pessoas que lhe cercam. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada. Mais uma manhã, mais um dia que estamos reunidos, que Tu possas tocar de forma profunda o coração daqueles que estão nos ouvindo agora nesta manhã. Que essa pessoa possa sentir no coração de compartilhar para alguém que talvez esteja passando por alguma situação difícil de relacionamento com alguma pessoa, ou seu cônjuge, ou até mesmo com amigos, e que possam parar para pensar: o que eu posso fazer para mudar a mim mesma? Como eu posso fazer para que eu não me sinta tão atacada por essa situação que eu vejo, mas que eu aprenda a ter paz em meio a essa confusão, para que abra os olhos e enxergue como sair dessa situação. A palavra diz que a resposta branda calma o furor. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, queridos. Então, por mais que suba aquela chama de vontade de responder, o silêncio vai ser a resposta mais eficaz e elegante que você vai poder dar em algumas situações. E também tudo coopera para o seu bem, porque você ama a Deus. Então tente verificar nas entrelinhas o que o Senhor tem tentado mostrar nessa situação, porque a palavra não volta vazia, não há nada de errado no que está escrito na Bíblia. E aqui Jesus nos diz: ame os diferentes, não só os seus amigos. Ame os seus inimigos, mas não apenas aqueles inimigos que fizeram algo de ruim para você, porque isto é difícil. Você tem que liberar perdão, que é uma escolha e não um sentimento. Mas, como ele disse aqui, ame os diferentes, não somente aqueles que estão sempre com você. Abra seus olhos para que você veja o que Deus quer lhe mostrar. Que Deus abençoe grandemente sua vida. E até o nosso próximo encontro do Devocional Quintas das Experiências com Deus.